Os chapéus de palha precisam ficar mais fortes. Mas como? Exatamente isso que eu vou te contar hoje. Como cada chapéu de palha pode aumentar seu nível de poder e se preparar para a saga final de One Piece. Já deixa o like, já se inscreve, porque esse vai ser expresso. Então vamos começar pela Nico Robin. Não é de hoje que a Robin tem uma fruta com um dos maiores potenciais da obra. Ela de fato tem explorado esse potencial saga após saga, em especial pós-time skip, com a introdução dos clones de flor e também da forma demoníaca que ela usou contra Black Maria. Mas nem tudo são flores, porque mesmo se transformando em um demônio com chifres, asas de morcego e todas as características das trevas, faltou algo muito importante que também é preto, Haki do armamento. Então mesmo que o Oda queira manter a originalidade dos personagens em combate, não deixando todo mundo simplesmente socar com Haki, é muito complicado a Robin, sendo uma combatente tão poderosa, tendo passado 2 anos com o Exército Revolucionário, interagindo com Sabo e Dragon, entre outros, não dominar uma técnica que personagens bem menos relevantes parecem já ter aprendido. Sim, eu tô pensando em você, Bellamy. Estamos em Elbaf e a nossa criança demônio precisa crescer ainda mais. Por isso, para realmente elevar seu nível de poder, minha expectativa é que na sua próxima transformação em demônio, o Oda deixe claro que ela de fato está usando o Haki do armamento e derrote seus oponentes com ainda mais força. Imagina se ela perde para um Logia aleatório. Não dá. O próximo power-up ficaria com o Sanji. Ele que tem chamas azuis, tem Haki da observação avançado, tem Haki do armamento e também tem o povo. Mas ainda falta algo muito importante, o Haki do conquistador. O Sanji é fascinante porque ele já tem um arsenal de poderes e habilidades muito extensos, mas existem algumas portas travadas que envolvem a sua própria aceitação emocional do que ele é capaz. Quase como se o que ele precisa não é exatamente um mestre em artes marciais, e sim um terapeuta para ajudar ele a chegar ao próximo nível. Mas por sorte, Scopper Gaban é um pouco dos dois, e já deixou claro para o cozinheiro durante a saga de Elbaf que ele precisa se aceitar como rei para poder atingir o Haki do Conquistador. Sua extrema empatia e altruísmo sempre foram grandes forças do personagem, mas chegamos a um ponto que se sacrificar não é o suficiente. Ele precisa acreditar em si e ir até o fim com seu objetivo claro em sua mente. Imagina como não vai ser épico quando ele acertar o próximo Diablo Jambro com a variação do Haki do Conquistador ofensivo. Outro ponto que acredito que possa ser elevado é o seu próprio Haki da observação. Desde Whole Cake Island, quando Sanji desviou da Jujuba arremessada por Katakuri, já entendemos que ele teria uma afinidade fora do comum com esse Haki. E como vimos também em Luffy vs Kaido, existe um patamar que Sanji pode facilmente atingir para derrotar seus inimigos, vendo diversos segundos no futuro e prevendo os movimentos antes de atacar e finalizar os duelos. Por isso acredito que com a fusão dos Haki da observação e Haki do Conquistador avançado, claro, com a soma do armamento, Sanji vai virar uma força praticamente imparável em combate, não só por sua capacidade crua, mas especialmente porque essa combinação significa que ele avançou emocionalmente. Agora ele acredita em si acima de tudo e está pronto para alcançar seus sonhos e tornar os do Luffy reais. E para finalizar, a cereja no bolo seria maestria completa sobre seus genes Germa. Quem sabe o Sanji não aprende a ficar invisível sozinho, sem a ajuda da roupa ou por estar com algum desequilíbrio emocional. A gente sabe que ele já tem o exoesqueleto Germa e ainda existem outros fatores de linhagem que podem interferir na sua capacidade em combate positivamente. O próximo personagem precisa ser o Brook. Ele que foi agraciado com o segundo flashback durante o arco de Elbaf e que com certeza tem um power-up chegando. Além de já ser um espadachim mega habilidoso, o que definitivamente mudou do time skip para o presente foi a sua relação com a fruta da ressurreição, Yomi Yomi no Mi. Projeção astral e golpes congelantes são apenas algumas das características que Brook adquiriu com o poder da sua alma, mas enfrentando adversários que são tão dependentes dos poderes do abismo, Dome Reverse, Aura Demoníaca e Maki, o caminho do Brook parece bem claro. Ele vai conseguir aliar sua espada, música e seu domínio da alma para expurgar os poderes de Mu dos seus adversários. Isso pode parecer muito específico,
mas acredito que estamos caminhando para uma guerra final, onde Mu vai usar sua habilidade da aura demoníaca em todo um exército, o que vai tornar Brook indispensável para esse combate. Além disso, vimos em Elbaf como a música favorita da Gunko era New World. Depois de testemunharmos como o laço entre Brook e a princesa Shuri era poderoso no passado, e após vermos a própria princesa retomar o controle do seu corpo brevemente e tentar salvar o Chapéu de Palha das amarras que ela mesma tinha colocado, acredito que sabemos que, de alguma maneira, Brook, que sempre diz que a música tem o poder de mexer com a alma, vai usar um ataque especial que faça com que Shuri rompa o contrato com Imu e retome o controle do seu corpo original. A cereja no bolo seria o haki do armamento para fazer com que Brook pudesse derrotar até mesmo inimigos elementais. Mas acredito que para ele em especial, depois de dominar o poder da alma, talvez não faça uma diferença tão decisiva quanto faria para outros personagens. Em particular, em comparação a Robin, que luta com as mãos. O próximo vai ser o Cyborg Frank. Nem todo mundo sabe disso, mas o Frank é um dos chapéus de palha mais consistentes em combate. Se pegarmos as contribuições do Cyborg do time skip para agora, ele está praticamente invicto, mesmo enfrentando adversários extremamente poderosos. E tudo isso sem haki do armamento. Mas como torná-lo ainda mais poderoso? O interessante é que já superamos o arco de Egghead, onde existia uma expectativa enorme do robozão ganhar upgrade. Mas o fato é que o arco veio e passou, e mesmo assim, Frank continuou incrível, mas sem nenhuma tecnologia revolucionária do Vegapunk, em particular ao seu dispor. Por isso, acho que o foco para o seu progresso não vai ficar somente em se tornar cada vez mais e mais tecnológico, até porque isso vai acontecer naturalmente. Se pegarmos a série de SBS, o quadro de perguntas e respostas do Oda, em que ele menciona como seria o futuro do Frank na sua versão positiva, onde tudo daria certo, ele parece ter se transformado praticamente 100% em um robô de batalha. Mas certas habilidades sempre estarão atreladas ao seu coração humano. Por isso, acredito que o Frank vai aumentar seu nível de poder para a luta final com o haki da observação. Eu sei que a expectativa mais clara seria ele despertar o do armamento, afinal, ele é um robô gigante com punhos colossais, mas o ponto é exatamente esse. As habilidades tecnológicas do Frank já tornam o haki do armamento quase redundante. Ele já consegue lutar contra adversários elementais, como vimos ele simplesmente enfiando o Karibo em um barril diversas vezes. E com golpes como o Radical Beam, é difícil dizer que ainda falta poder de fogo para o Frank. No entanto, com o poder do haki da observação, Frank poderia prever os golpes dos seus inimigos e triangular o melhor caminho de ataque, como um verdadeiro robô de batalha faria. Assim, ele vai usar seu poder colossal, que muitas vezes precisa de um tempo para ficar pronto, na hora exata, no local exato, sem desperdício, máxima eficiência, da maneira que somente aliando tecnologia à humanidade seria possível. E se quiser jogar um molho final no Frank, você pode especular que, com a tecnologia antiga que existe em Elbaf, aliada à genialidade de Vegapunk e Lilith, ainda existe espaço para um upgrade tecnológico absurdo. E não podemos esquecer o sangue verde que habita os serafins, que quem sabe não pode ser obtido em uma versão cola ideal para o Frank, que também tornaria ele praticamente imparável e digno da tripulação de um imperador. Demoramos demais para falar dele, então chegou a hora do GOAT, do espadachim lendário, do samurai histórico, Roronoa Zoro. E sim, o cara já tem haki do armamento, haki da observação, haki do conquistador, então falta o quê? Calma, porque até o Zoro já tomou o esporro do Coppergaban nesse arco, e não foi à toa. Mesmo tendo todo o potencial de usar o haki do Conquistador, ele ainda não o dominou completamente, o que acaba impedindo que ele cause dano necessário nos seus adversários. É só lembrar do golpe que ele deu no Kaido em um ano, que acabou até gerando um corte, mas nada que assustasse o Imperador, mesmo com o Zoro usando o máximo que conseguia naquele momento. Então o caminho agora é relativamente simples. Para aumentar seu nível e chegar em um patamar digno de Mihawk e também da Asa do Rei dos Piratas, ele precisa dominar completamente o haki do Conquistador ofensivo.
imbuindo suas lâminas com a vontade de um rei para causar dano máximo. Além disso, o Zoro também pode trabalhar um pouco mais no seu Haki da Observação, que por enquanto não parece estar no mesmo nível do Haki do Sanji, que já consegue ver alguns segundos no futuro. Se ele conseguisse chegar ao nível de personagens como Katakuri e Kaido, aí sim ele estaria pronto para desafiar qualquer um do universo, já que seu poder de combate é praticamente incomparável. O último item para chamar de a cereja do bolo, com certeza seria adquirir uma lâmina negra, mas não simplesmente conseguir uma, como ele já teve a Meito Shusui no passado. Agora, Zoro precisa forjar a sua própria espada através do combate. Acredito que a melhor candidata hoje para isso seria a Enma, mas a própria Wado Ichimonji também pode gerar uma cena extremamente icônica caso Zoro consiga torná-la uma Kokutou em combate. Tony Chopper. Médico ou monstro? Os dois, né? Estamos falando do Chopper, que em termos de combate, com certeza é um dos chapéus de palha, que tem potencial para mostrar muito mais. E agora em Elbaf, depois de muito tempo, parece que tivemos a primeira dica do que vai ser essa evolução futura dos seus poderes. Nós sabemos que o Chopper tem a fruta do Mano, mas o interessante é que as duas outras frutas do Mano da obra, a do Luffy e a do Sengoku, ambas têm algum modelo particular, sendo Nika, o deus do sol, e Buda. Então não seria insano imaginar que a fruta do Chopper também esconde um modelo muito mais poderoso. Aliado a isso, no embate contra os gigantes, sob o controle do Dome Reverse, um mero tapa do Chopper já era o suficiente para fazer com que a aura demoníaca deixasse o corpo dos seus alvos. Então, de uma maneira bem curiosa, parece que o Chopper é capaz de curar seus adversários do poder de Mu com apenas um toque. Mas também vimos que ele fez isso enquanto estava no Monster Point, então já dá para especular que essa habilidade pode ter algo a ver com a sua fruta e quem sabe até um despertar. Porque se o despertar da fruta do humano de Luffy é o Gear Fifth, os poderes de Nika, deus do sol, por que então o despertar do Chopper não pode vir como o deus da floresta, a criatura mística citada nos textos Harley da Terra dos Gigantes? Talvez por coincidência, ele tenha acionado essa habilidade em Elbaf, mas agora vai conversar com a coruja anciã Biblo e, quem sabe, entender exatamente a origem dos seus poderes, sendo capaz de controlar sua forma despertada para usá-la como uma grande arma contra os exércitos possuídos por Imu. Chopper, deus da floresta, espantando os demônios do corpo e assim curando seus inimigos, assim como seu sonho de curar todas as doenças do mundo profetiza. Por último, Eiichiro Oda libera o Haki do armamento para criança, ele merece. Sim, eu quero ver um Monster Point cheio de Haki achatando algum inimigo. Muito obrigado. Jinbe, o Cavaleiro dos Mares. Jinbe é um dos mais difíceis de prever porque ele parece um pirata pronto. Seu nível de poder é absurdo. Já vimos ele parar sem a ajuda de ninguém, Big Mom e até um golpe do Imu para proteger o Loki durante a saga de Elbaf. Ele é um mestre em Karate Tritão e domina o Haki do armamento e o Haki da observação. Ele é mega inteligente e sempre traz uma visão estratégica para o combate. Realmente, só o que faltaria para Jinbe atingir o mais alto nível de luta no universo de One Piece seria o Haki do Conquistador. Algo que eu não imagino que ele vá despertar, mas precisamos reconhecer que existe a possibilidade. Por mais que ele seja um aliado leal do Rei Netuno, sabemos também que o seu sonho de ver tritões vivendo sob a luz do sol novamente é algo digno de rei. Com as habilidades do Haki do Conquistador avançado, poderíamos imaginar um mundo onde o Karate Tritão de nível mais alto ganha um suporte colossal em força e energia bruta. Assim, o Jinbe poderia refinar sua energia através da sua arte marcial e causar golpes com pura devastação. Imagina aquele golpe que acertou na Big Mom em Whole Cake Island imbuído de Haki do Conquistador. Seria completamente épico. E acredito que um dos motivos dele não ter despertado esse poder é porque ele ficaria forte demais, praticamente no mesmo nível ou até superando Zoro e Sanji. Por isso, até eles atingirem um nível realmente comparável a Rayleigh e Gaban no auge, espero que o Jinbe não desperte algo que o tornaria tão absurdamente poderoso. Monkey D. Luffy. Luffy sofreu sua pior derrota em muito tempo no mangá contra Imu.
Mas, pouco tempo depois, ele já mostrou um potencial absurdo, abandonando seus limitadores de imaginação e implorando para que seus ferimentos se curassem. Então, logo de cara, já temos noção de uma maneira do Luffy evoluir que vai além do Haki. E esse é o controle completo do despertar da sua fruta. O Luffy não conhece a história de Nika, não entende que seus poderes são baseados na sua imaginação e, portanto, não sabe o que o limita. Então, por mais que a sua liberdade seja o que tornou possível que ele chegasse a esse patamar e despertasse a sua fruta, ele precisa colocar um pouco de ordem no caos para, por exemplo, enfrentar de igual para igual o Rei do Mundo. Mesmo despertando os poderes de cura, ainda faltam algo a mais para Luffy e sua fruta. Eu acredito que ele vai adquirir até o fim da obra um modo sério, que seria uma variação do Gear 5th ou possivelmente até um Gear 6th, que assim revele um Luffy com maturidade suficiente para se transformar no Rei dos Piratas. E para isso temos diversas versões. Fiz um vídeo há um tempo atrás que mantenho como uma grande possibilidade, que seria Luffy despertar os poderes do Rei Macaco Sun Wukong. Além de serem habilidades muito divertidas, ele poderia estar no limite entre a metalinguagem de um personagem que inspirou tantos diferentes heróis dos mangás e também alguém que lutaria com uma seriedade maior, que não seria tão cômica quanto os Looney Tunes, que são a maior fonte de inspiração para os poderes do G5. A conversa com Gaban terá um efeito maior que só deixá-lo revoltado e fazer querer voltar para o combate, mas acredito que só teremos noção de quanto isso pode realmente afetar o Luffy quando ele decidir realmente explorar os limites do seu despertar. O tempo para a risada acabou. Nami Swan! A Nami teve uma crescente incrível em nível de poder desde o time skip. Vimos em Elbaf ela soltar um raio gigantesco contra o Road, o que mostra que, agora que é a dupla dos Zeus, ela não deve a ninguém em poder bruto, podendo controlar raios e tempestades para, junto à sua genialidade navegadora, causar um resultado devastador para seus oponentes. Mesmo assim, a Nami poderia estar um pouco acima, com um ajuste que pode parecer muito grande, mas para suas habilidades atuais, eu argumentaria que é até fino. Esse ajuste? Haki da observação. Talvez inspirada pelo próprio Gaban, navegador do Rei dos Piratas, ela pode entender qual a importância de prever o futuro para uma navegadora. Ela já faz isso com as suas precisas análises meteorológicas, então estender essa habilidade para o combate encaixaria perfeitamente com a personagem, que poderia usar o Haki da observação em seu favor para montar as táticas mais brilhantes e sincronizar os poderes do elemento com a sua própria habilidade em combate. Além disso, a Nami sempre foi excelente, esquivando e escapando de golpes, e com o Haki da observação, isso tornaria ainda mais relevante em suas participações, podendo preparar contra-ataques pensados com estratégia e poder. Vale dizer também que talvez o Vegapunk evolua o seu clima Tact, tornando-o ainda mais poderoso e tecnológico, assim, com o auxílio de Zeus, tornando a Nami realmente uma adversária muito assustadora. Usopp. Finalmente, nosso atirador e deus, Usopp. Já se passaram mais de 10 anos desde que Usopp usou o Haki da observação em Dressrosa e acertou um tiro em 3 estágios para desmaiar a Sugar e salvar o mundo. Mas o que parece ter ficado adormecido por muito tempo, agora acordou novamente, porque nos capítulos de Elbaf já vimos Usopp sentir a aura do Luffy a quilômetros de distância. Então acredito que seu desenvolvimento natural vai ser o despertar e maestria do Haki da observação, o que é basicamente tudo que um atirador pode desejar. Assim, seus tiros vão ficar ainda mais certeiros, e ele, finalmente, vai fazer jus ao seu sonho de se tornar um bravo guerreiro do mar. Mas e se ele não parar por aí? E se o seu Haki da observação tiver um tempero a mais? Já vimos Usopp conseguir sentir a presença através de objetos sólidos a uma distância enorme. Mas será que esse é o seu maior calcanhar de Aquiles? A área que ele mais precisa evoluir? Não. O que mais falta para o Usopp hoje é poder bruto. Portanto, acredito que seria insano, mas mega interessante, se ele despertasse junto da consciência do Haki da observação, finalmente o Haki do armamento. Imagina as Pop Greens voando tomadas do enegrecer que torna cada projétil uma bomba de poder. Esse seria o futuro ideal para Usopp se tornar um bravo guerreiro do mar. Ser o Chapéu de Palha
capaz de aliar o haki da observação e armamento para tornar o seu suporte imprescindível, com tiros e projetos que gerariam um perigo absoluto a seus inimigos. Fora que se por acaso ele se mostrar digno para usar o Ragnir, seria uma combinação insana, ainda mais imbuída de haki no armamento. Mas e aí, será que isso é loucura? Galera, esse foi o vídeo sobre o aumento de nível de poder do bando, com algumas previsões, com algumas teorias, e eu em especial gostaria muito de saber nos comentários as suas ideias. Aonde vocês acham que eu exagerei, ou talvez fui conservador demais, existe algum desenvolvimento óbvio que eu deixei escapar, e em especial você tem alguma loucura, alguma viagem, alguma ideia completamente sã para adicionar essa discussão? Comenta aí que eu te respondo. Esse foi o vídeo, muito obrigado pelo seu tempo, deixa o like, se inscreve, tem conteúdo de One Piece todo dia aqui no canal, tem live todo domingo, e muito obrigado, valeu Lanzito pela edição, um beijo, um queijo, e valeu!